consiga gravar pra vocês, pra gente aproveitar um pouquinho juntas. Hoje é terça-feira. Tô meio gripada ainda, não sei se no último vlog eu já tava, mas sim, estou gripada, estou melhorando por agora. Mas é isso, vamos acompanhar aí comigo um pouquinho dessa semana, como que vai ser. Eu acordei um pouco mais cedo hoje, era pra ter descido com Betina pra passear, mas acabou que não deu tempo, porque eu tô indo tirar exame de sangue. Na verdade eu tô indo ver se eu consigo tirar, né, porque eu não sei se vai dar certo. Mas fé, né, gente? E aí eu vou lá e depois vou comer alguma coisa por aí, que eu nem me programei pra arrumar nada pra levar, gente, infelizmente. Eu preciso dar mais uma organizada nisso na minha vida, pra, né, marmitinhas, coisas prontas, já deixar pronta. Eu tô muito desleixada quanto a isso. Mas eu tenho um motivo, gente. Ontem tava um calor insuportável aqui em Cuiabá. Insuportável. Eu não consegui fazer nada, porque eu só queria ficar no ar-condicionado. E aí hoje, terça-feira, amanhece ventando, meio frio, não sei. Tá estranho, gente, tá estranho. Enfim, e aí eu vou comer alguma coisa e eu já vou direto trabalhar. Mas aí vocês me acompanham aí no que eu conseguir gravar, gente. Eu prometo que eu vou gravar muito hoje pra vocês, tá? Oi, amigas! Estou eu aqui, sumida do vídeo, né? Filmei de manhã cedo pra vocês, indo pra tirar o sangue, né? Fazer o exame de sangue. Aí eu fiz, fui trabalhar, aí vim pra casa, almocei, aí fiquei aqui em casa. Teve um pessoal que veio aqui pra terminar de arrumar umas coisas da fiação. Porque pra quem não sabe, né, pra quem não assistiu os outros vídeos do canal, a gente mudou de apartamento, né, a gente comprou esse apartamento. Não tem nem uns 3 meses, eu acho. E a gente comprou ele antigo, né, ele é um apartamento antigo, de 3 quartos, bem espaçoso, muito grande. E a gente reformou ele antes da gente mudar pra cá. Porém, algumas coisas a gente não reformou. A gente reformou as coisas principais que precisavam de reforma, porque do jeito que ele estava, dava pra morar, dava, mas não era do jeito que a gente queria. A gente comprou pela oportunidade e pelo preço também. Então a gente mudou algumas coisas, né, e outras coisas a gente deixou pra mudar com o tempo. E as principais coisas que, né, tinham pra mudar depois que a gente entrasse era o piso da casa, que a gente não mexeu, a fiação da casa, que a gente também não tinha mexido, até porque, né, a gente achava que ela estava boa, e colocar gesso, porque só tem gesso no banheiro. E pintar ou trocar os azulejos, né? Os azulejos daqui são antigos, como vocês podem ver. Eles são uma graça, pra falar bem a verdade, eu gosto deles, mas não combina com a estética do apartamento, não combina com a estética da nossa cozinha que a gente quer. E tem muitos azulejos desses que estão quebrados ou estão furados, então tipo, a gente acha melhor trocar ou a gente quer colocar algum revestimento em cima. E eram essas as 4 coisas assim que a gente quer no momento, né? E aí apareceu uma oportunidade pra gente trocar toda a fiação do apartamento. Porque, gente, pra quem não sabe, você trocar a fiação de um apartamento é muito caro. E a gente teve uma oportunidade por um preço muito mais barato. Então a gente fez, a gente trocou. Então esse já tá no checklist da nossa lista, né, de mudanças do apartamento aí durante esse final de ano e até o ano que vem. Que agora não tem tanta pressa, você sabe? Até porque, né, gente, não é fácil, a gente precisa se planejar. E outras coisas vão surgindo, outras demandas, outros investimentos na vida, então assim, não é só o apartamento. Mas os próximos passos assim, que eu quero na minha vida é cuidar da minha casa, comprar outras coisas, outros investimentos da minha casa que eu quero mudar. Quero começar a partir do mês que vem investir em decoração, então assim, agora eu tô mais pra esse lado. Coisas mais pesadas eu vou deixar, eu acho que pro ano que vem. Agora que a gente já mexeu com a fiação, eu acredito que até o final do ano eu vou mexer nessas paredes aqui, nesses azulejos. Ou eu vou pintar de branco, ou eu vou colocar revestimento mesmo. E aí pro ano que vem eu vou deixar o gesso e os pisos, né? Porque o gesso é muito caro.
A gente não sabe se a gente vai colocar em tudo de uma vez ou a gente vai, né, colocar em partes. E o piso eu quero comprar pra depois ir mexendo aos poucos também. Enfim, mas isso é... Ah, e por último, óbvio, meu sonho é os meus móveis planejados, que eu não vou deixar passar. Ano que vem eu vou investir nisso, né, os meus planejados da cozinha, dos quartos e do banheiro. E é isso. Então, o moço veio aqui terminar hoje. E aí eu fiquei mexendo na planilha, no financeiro, que a gente faz todo mês. Eu comecei, e aí hoje à noite eu vou terminar com o Matheus quando ele chegar em casa. E aí eu fui treinar, que eu tava bem borocochô pra treinar, confesso pra vocês. Mas eu tô aproveitando que essa semana eu ainda tô de férias, é a última semana de férias da faculdade. Então eu tô indo, tô focando essa semana, tô comendo direitinho também, tô voltando pro meu foco. Eu ainda não postava vídeo no canal quando eu tava, tipo, muito focada, meu corpo era... Não que meu corpo seja feio, né, gente, hoje, pelo amor de Deus. Mas eu era muito mais determinada, muito mais disciplinada. E eu quero tentar voltar pra esse foco até o final do ano. Quero perder um pouco de gordura e quero voltar a ganhar massa, porque desde a mudança eu fiquei sem treinar direito e eu emagreci muito. No sentido de perder a massa magra que eu tinha, porque eu não estava treinando e não estava comendo direito. Então eu perdi toda a massa magra praticamente do meu corpo. Eu emagreci 4 quilos, acho que em um mês. Então eu preciso voltar. E foi isso o dia, e eu cheguei em casa agora, não fiz cardio, porque, gente, agora não terá desculpas pra fazer cardio, porque eu ganhei minha bicicleta ergométrica de aniversário, eu estou muito feliz. Agora eu vou fazer cardio em casa, eu morro de preguiça de fazer cardio na academia, gente, morro de preguiça. Mas agora eu voltei, eu vou conseguir fazer cardio mais tranquilo, às vezes eu vou chegar em casa e vou fazer um cardio ali, 20 minutinhos de boa, ou acordar cedo e fazer, sabe? Final de semana, às vezes eu quero fazer um cardio, alguma coisa, quando eu não vou pra academia e aí eu não tinha como fazer. Agora eu tenho, acho que ela vai chegar sábado. E é isso, agora eu vou preparar alguma coisa pra eu comer, que agora eu estou me esforçando pra comer de tarde, que eu não estava querendo comer à tarde. E vou cozinhar uma batata doce pra dar pra Betina, porque eu tô fazendo treino com ela todos os dias de ansiedade de separação. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou muito rígida e muito séria quanto à vida saudável dela. E eu treino ela todos os dias, eu tento fazer de tudo pra que eu consiga cuidar da rotina dela, cuidar do emocional dela, faço muitas atividades com ela, muito enriquecimento ambiental. Então eu cuido muito desse aspecto emocional, né, do cachorro, claro, o fisiológico também, mas eu sempre tô cuidando ao máximo. E ela começou a adquirir um pouco de ansiedade de separação. Fiquei muito chateada quanto a isso, porque era uma das últimas coisas que eu queria e eu cuidava muito para que isso não acontecesse. Só que aos poucos, na rotina, sabe, a gente não vai vendo, e depois que a gente começa a perceber que né, ela vai onde a gente vai, ela vai atrás, por mais que a gente não fica muito em casa, agora que eu estou por causa das férias, mas assim, ela, todo lugar quer ir junto, ela não fica muito sozinha. Quando ela fica sozinha são muito pequenos períodos, ela dorme com a gente no quarto. Então assim, a gente sai de casa, ela chora. Agora que ela tá parando, que eu voltei a fazer o treino com ela, tô tentando cuidar um pouco dessa rotina dela. Deixo ela, às vezes fecho a porta do quarto mesmo, deixo ela sozinha pra ela, sabe, se desapegar. Mas é muito difícil, gente, é muito difícil. E eu tô me esforçando muito pra que ela mude isso agora, porque ela ainda é filhote. Porque depois que ela crescer, é mais difícil, sabe? Enfim, e aí eu vou fazer o treino com ela agora, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. E aí depois eu vou tomar um banho e vou cuidar das minhas coisas, né? Como agora essa semana é a última semana antes de voltar às aulas, eu vou dar uma organizada na minha vida, ver o que eu vou conseguir fazer nessas férias, ver o que faltou fazer, coisas que eu preciso organizar. Pra deixar tudo certinho, porque a partir de semana que vem, gente, volta tudo de novo, é correria, estágio todos os dias, então, sabe, eu vou conseguir respirar muito pouco. E vai ser o último semestre, né, acabou depois desse semestre, eu me formo em fevereiro, então, eu nem acredito quando eu falo, tá, gente, a ficha ainda não caiu. Então, assim,
vai ser bem corrido, sabe? Então eu quero aproveitar essa última semana aí bem tranquila, descansar muito também. E é isso, gente. Agora eu vou preparar aqui algo pra gente comer, né? Comentei com vocês, né, que eu fui fazer exame de sangue hoje. E aí eu acabei não me programando pra levar nada pra comer depois, porque logo em seguida eu fui trabalhar. Então eu passei numa padaria e comprei um salgado de frango e tomei um cappuccino que tinha lá no lugar onde eu tirei sangue. Então eu já comi mal de manhã. Aí no almoço nós comemos macarrão, inclusive hoje à noite. É assim, gente, você tem que organizar sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida de dona de casa, sua filha de mãe de pet. É assim o tempo todo, é 24 horas, gente. Se vocês acompanham aqui, eu não paro. É o tempo inteiro fazendo uma coisa. Eu ainda tenho que ter tempo pra treinar, aí eu quero ser culta, aí eu tenho que tirar tempo pra ler livros, que inclusive eu tenho que carregar meu Kindle, que eu não li ontem, que eu tô tentando ler todos os dias. Gente, é umas coisas, né? A gente bota tanta meta na nossa vida e, meu Deus do céu, não é fácil, gente, não é fácil. Enfim, e aí, nem sei o que eu tava falando isso. E aí eu, né, não me programei, comi o salgado e tal. Lembrei, eu falei que eu ia arrumar isso aqui hoje à noite quando eu fosse fazer janta, né? Isso mesmo, que daí eu tenho que arrumar minha geladeira que tá cheia de coisa, sabe, vasilhas que a gente vai deixando, tem um monte. Enfim, e aí eu já não comi direito de manhã cedo. E aí, na hora do almoço, a gente comeu macarrão. E aí agora eu vou comer um pão com frango, só pra, né, não dizer que eu comi besteira. E aí depois do almoço eu comi um pedaço de bolo que meu marido trouxe. Mas eu não tô comendo doce. Só que eu comi esse pedaço hoje. Como eu falei pra vocês, tô tentando voltar a semana no foco, né? A única coisa que eu comi fora da dieta, além do dia de hoje, que foi totalmente desregulado, foi esse bolo, né? E aí eu não comi mais nada, eu vou, né, comer direitinho. E amanhã é meu aniversário, então amanhã nós vamos sair já. Então eu já vou comer besteira. Por isso que eu tô tentando minimizar as coisas que eu vou comer, entendeu? Agora eu vou comer um franguinho aqui mesmo com pão. E vou... Betina, deixa eu ver. E vou comer uma frutinha e só. E vai ser esse meu lanche. Apesar de que eu não sou muito fã de comer frango, essas coisas, não sei. Meu paladar tá sendo meio enjoado esses últimos dias. Tipo assim, meu café da manhã é sempre o mesmo: ovo, pão e queijo. Mas aí não me bota pra comer ovo de tarde, gente, que eu não consigo. Eu não sei porquê, mas não me desce. Franguinho, ó, temperadinho. Eu adoro fazer isso. Isso daqui ajuda muito. Ainda mais agora que eu vou voltar às aulas. Eu acho que no final de semana eu vou focar pra cozinhar o frango e fazer, porque senão só dá eu sem comer, né? Meus estágios são à tarde na faculdade, aí se deixar eu não como a tarde toda. Aí perde essa marca que né, da gata. Enfim, já tem que comer esse frango logo, gente, já tem uns dias aí já. Vou colocar um queijinho. E acho que vou dar uma esquentada nele. No micro-ondas mesmo. Pra dar uma derretida nesse frango. O marido de vocês são assim? Ele me ligou falando que estava na farmácia e nós, meras mulheres doidas por produtinhos, ele pergunta pra mim se eu quero alguma coisa. Meu sabonete de rosto acabou. Eu ia comprar, né? Eu tava esperando eu receber. E aí eu ia comprar. E aí ele me manda mensagem, me ligou aqui, né, perguntando se eu queria alguma coisa da farmácia. Eu falei, eu quero um sabonete de rosto, porque eu ia comprar nessa farmácia que ele tá, porque lá é mais barato.
E aí eu falei, né, meu sabonete de rosto acabou, vê se aí tem, tal, que eu quero testar um novo, né? Aí ele foi lá ver o preço, tal, o valor. E eu falei assim, pode levar. E ele, leva? Mas se tá perguntando o que eu quero e eu falei, não vai levar? Como assim? Ai, gente, esses maridos. Enfim. Fiz aqui, ó, meu pãozinho, esquentei. Ai, tem que colocar a batata dela pra cozinhar. Enfim, gente. Eu vou lá e eu vou comer aqui. Gente, já comi. A batata dela já tá pronta. Aí, o que eu faço? Eu pego um prato. Ó. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, eu tenho um negocinho rosa que eu recheio. E eu tenho esse aqui, que eu também recheio. Que inclusive tá muito mordido. E eu tenho que comprar outros tipos de brinquedos recheáveis. Aí eu pego a batata, isso pra fazer o treino com ela, né? Ou pra deixar com ela enquanto a gente sai e tal, entendeu? Aí eu amasso a batata. Eu cortei bem pouquinho, que é só pra fazer o treino, porque ela já comeu hoje. E como batata é um carboidrato, não é muito bom você ficar dando toda hora pra ela, né? Então, eu vou dar agora pra fazer o treino. E depois eu vou dar só a ração, eu vou dar bem pouquinho mesmo. Antes eu tava fazendo vários treinos num dia só. E eu tava acabando me confundindo. E eu acredito que ela se confundia também. Aí agora eu decidi focar nos treinos que são prioridade, sabe? Que é o treino de ansiedade de separação. Antes eu tava focando no treino de fica, né? Pra sair e tudo mais. Por quê? Ela tava saindo. A gente abria a porta e ela saía. Então, ela não sai mais. E aí, toda vez que eu chego em casa, eu dou o comando fica pra ela não sair da porta. E toda vez que a gente vai passear, ela não sai. Ela espera eu dar o comando pra ela de vem e ela sai da porta. Pra avançar, eu tenho que fazer, eu quero, né, que ela aprenda o ficar no place, que é quando alguém chegar ou alguém bater na porta, eu quero que ela vá pro place diretamente e espere. Esse é um pouco mais difícil, né? Ela tem que estar bem, tem que estar bem claro na cabeça dela o que é o fica pra ela sentar, pra daí ela começar a aplicar esse. Esse é o próximo que eu quero começar a ensinar pra ela, agora que ela já sabe ficar no place pra eu sair e tudo mais. E aí eu parei com ele por enquanto essa semana. Que eu vou. Essa semana não. Ontem eu fiz o treino da ansiedade de separação e hoje eu vou fazer de novo, que é esse. Tô tentando fazer esses treinos que são prioridades, que eu tô focando mais. Que ela sabe o senta, o deita, ela sabe cumprimenta, ela sabe dar a pata, sabe esses mais gerais, né? Tem outros, claro, que dá pra aprender o rola, né? O passo das pernas, mas esse não é prioridade pra mim agora. Então eu tô focando nesses que são mais prioridades, que é o fica, né, que ela tava tendo esses comportamentos de sair e tudo mais. Esse que eu quero que ela fique quando alguém bate na porta ou alguém chega. E o da ansiedade de separação. Tô focando nesses dois. Então, agora é mais isso assim que eu tô tentando focar. E outras coisas que faz parte do dia a dia, né, quando a gente desce pra passear e tudo mais. Então aí, hoje eu vou fazer só o de ansiedade de separação. Que é o eu dar pra ela sair pela porta. E aí eu fico um segundo lá e volto e tiro dela. Ela só pode ficar com isso daqui enquanto eu não estiver aqui. Pra ela acostumar a ficar sozinha mesmo, né, com a minha ausência. E vou fazer só isso. Aí amanhã eu volto a fazer o do fica com a porta. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas aí eu deixo assim, ó. Coloco a batata doce aqui dentro e aí ela tenta pegar. Esse aqui é um pouquinho mais aberto do que o outro que eu normalmente uso, mas eu quero comprar outros modelos
pra variar. Eu acabei de pedir. Gente, antes eu comprava coisas pra mim. Agora, e depois eu comecei a comprar coisas pra minha casa. E agora eu só compro coisas pra cachorra. Gente, eu não posso ver nada que eu quero comprar pra ela. Juro pra vocês. Deixa eu abrir aqui a cortina, porque tá ventando, gente. Por incrível que pareça. Então eu vou abrir um pouco aqui. Ó, o sol já tá baixando. Pra ventar um pouquinho aqui. E eu vou fazer o treino aqui com ela. E aí vocês vão acompanhar aqui um pouquinho. Tô pensando onde que eu vou deixar vocês. Acho que eu vou deixar vocês aqui mesmo. Aí eu vou pedir pra ela ir pro place. Normalmente eu não peço, mas eu vou pedir. Aí eu vou entregar pra ela e vou sair pela porta. Betina, place. Sim. Eu entrego e saio pela porta. Eu conto um tempo pra voltar. E aí assim que eu volto, eu retiro dela. E eu tenho que voltar antes dela parar de brincar, entendeu? Então assim, ela tem que estar brincando ainda quando eu voltar, porque daí eu vou e retiro. Além disso, uma coisa que eu percebi muito, que ajuda, porque o que estava acontecendo? Ela fica muito ansiosa, porque ela fica muito com a gente. E quando a gente ia sair, ela ia pra porta e ficava batendo na porta, ficava chorando, ficava arranhando a porta. Isso não só aqui principalmente, que é a porta principal que a gente sai, mas a do quarto ou de outros lugares. Então, aí eu comecei a fazer isso pra ela entender que ela vai ficar em certo momento sem a minha presença. Além disso, eu usava o cercadinho, não sei se eu já falei aqui, para limitar o espaço dela, principalmente para não comer as coisas, e questão de xixi e cocô. Hoje em dia, ela já tem o seu lugar onde ela faz o xixi e o cocô dela, né? E aí, eu parei de usar o cercadinho. Aí, questão de comer as coisas, de roer, como eu sempre usei desde pequena, ela não tem mania de comer as coisas. Tipo assim, é muito, muito, muito difícil mesmo. Ela pegar algo pra comer, assim, ou pra ficar roendo, sabe? E aí eu parei de usar. Aí eu pensei em usar pra limitar o acesso à porta, porque ela já se machucou com a porta. Nessa coisa de ficar pulando e tudo mais. Eu até vou colocar e vou testar se dá certo. Era pra ter colocado já ontem. Vou testar esse cercadinho e ver como que funciona. E aí era mais isso. Aí agora eu tô fazendo isso. E outra coisa que eu vi que tem ajudado é na hora que eu chego, ela pega algum brinquedo e aí desconta toda a emoção que ela tá naquele brinquedo. E aí ela se acalma. Eu percebi que ela tem feito isso e às vezes eu até estimulo e tem ajudado bastante. Eu faço um curso, acho que eu sempre comento aqui pra vocês, que me ajuda muito a entender e praticar, né, essas questões do comportamento do cão, do filhote, né? E uma coisa que a minha mentora disse era em relação a isso, que às vezes não só o treino de SAS vai adiantar, que é o treino da ansiedade, e sim toda a rotina emocional dela. Então às vezes ela fica muito tempo com vocês, então tem que mudar esses aspectos também. Então além de fazer o treino, eu tô deixando ela mais quieta, igual eu falei, às vezes eu saio pro quarto e tipo, não levo ela, deixo ela quieta sozinha, dou brinquedos pra ela brincar, tipo, num lugar, e aí vou fazer minhas coisas, entendeu? Então essas atividades, pra ela entender que, né, tá tudo bem ela ficar sozinha. Mas é basicamente isso que eu tô fazendo hoje. Aí eu vou fazer de novo. E aí eu faço isso, sei lá, por uns 10 minutos, entendeu? Eu percebi que ela estava associando eu entregar pra ela brincar, e aí quando eu chegar ela estava correndo porque ela sabia que eu ia pegar.
Então eu tô tentando ficar mais tempo pra ela parar de pensar isso. Então eu fiquei 20 segundos ali, agora eu vou tentar ficar 30 segundos. Aí vamos ver até onde a gente consegue fazer. Betina, please. Bem, vou esperar um pouco. Ela tá meio assim recuada pra me dar. Eu vou até mandar mensagem pra Marcela agora, porque eu tenho muitas dúvidas, gente, muitas dúvidas. E eu acabo esquecendo de mandar pra ela quando eu deixo pra trás. Então eu já vou pegar e já vou mandar sobre isso. E ver o que ela fala. A Betina, ela ainda faz xixi errado em alguns lugares. Isso é normal, tá? Ainda mais com o filhote. Ela sabe onde ela tem que fazer. Só que às vezes é emocional, às vezes ela, não sei, tá estressada, acaba fazendo em algum lugar errado. E aí, o xixi principalmente. E aí eu uso um produto que é o Enzimac, que ele é muito bom pra tirar o cheiro. Antes eu tava usando errado, mas agora eu aprendi a usar. E aí ele tem ajudado muito a fazer com que ela não faça xixi nos lugares errados. E já acabou, porque eu comprei pequenininho pra testar. Aí eu vou pedir amanhã o maior, que é o de 500 ml. E junto com ele eu vou pedir o Afast Pet, que ele serve pra você passar também no lugar onde ela fez o xixi, pra tirar é um cheirinho forte que o cachorro ele não faz xixi no mesmo lugar. E você pode usar ele para outras coisas, tipo assim, ela tá comendo muito alguma coisa, eu dou uma borrifada lá que ela para de comer, almofada, tapete, que é o meu caso. Então isso também me ajudou muito, até para tirar o cheiro do xixi da casa, que aqui em casa não tem cheiro de xixi, e tirar do chão para ela não chegar a cheirar e ver que ela fez xixi lá, entendeu? E para não deixar esse cheiro. Então é muito bom. Eu super indico também. Vou fazer mais uma rodada. Solta. 5 segundos lá fora. Ela esqueceu de mim, pra falar a verdade. Ela tá aqui. Eu vou tentar fazer até 1 minuto hoje. Esse daqui ele é mais difícil de sair, porque ele fica lá dentro. E aí por isso que ela tem brincado por mais tempo. Eu tô conseguindo fazer por mais tempo. Mas eu vou tentar ficar 1 minuto lá fora, né? Porque 45 segundos. Vou ver se hoje a gente consegue fazer 1 minuto. E aí vai ser um grande avanço. Eu vou ver se essa semana eu faço isso todos os dias. Porque, gente, sério, você treinar o seu cachorro 10, 15 minutos por dia faz muita diferença. Muita diferença. Às vezes eu achava que eu tinha que ficar ali maçante, sabe? Só que assim, se você faz certinho, segue, aprende muito rápido. Com 1, 2 semanas o cachorro já aprende, sabe? Aí é só você seguir. Então eu vou tentar focar muito essa semana com ela em relação a isso. Vamos ver como que vai mudar, sabe? Mais, porque eu vi que ela não estava muito interessada mais. E aí eu vou deixar pra amanhã e vou fazer novamente esse treino. E isso já ajuda muito. Agora eu vou retirar dela e vou guardar os brinquedos. Eu aprendi, na realidade, que a gente não deve deixar os brinquedos soltos pro cachorro a hora que ele quiser. Então agora eu tô guardando os brinquedos. Aí eu saio, deixo uns, eu deixo mais a cordinha, porque ela usa a cordinha pra quando a gente chega, né, pra pegar. Então eu sempre deixo, mas aí eu vou mesclando. Tipo, às vezes eu uso esse, aí eu troco. Os mordedores que eu comprei. Opa, querida. Os mordedores que eu comprei, eu deixo guardado e eu só dou. Principalmente quando a gente tá aqui pra ela ficar roendo sozinha, né? Gastar esse tempo. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou descer com ela
E aí eu vou passear com ela e eu vou voltar, e aí tem um restinho aqui. E aí eu vou dar pra ela quando a gente voltar, pra ela comer enquanto eu tomo banho. Pra ela ficar esse momento mais sozinha. E aí é isso. Um desabafo. Gente, tô olhando aqui, minha bateria já tá acabando da câmera. E eu tava com ela cheinha, eu preciso muito comprar baterias novas. Essas baterias daqui da minha câmera tá muito viciada mesmo. Ó, Place, sempre, fica, fica. Amigas, acabei de chegar lá de baixo, passeando com Betina. Agora, ela chegou, a primeira coisa que ela foi fazer é xixi. Aí eu já recompensei ela. Apesar de que ela tá fazendo um pouco assim pra frente da onde ela normalmente faz. Mas eu tô recompensando porque eu já vou, já limpo. E porque é perto de onde ela faz. Então, assim, melhor eu recompensar do que ela acabar fazendo em outro lugar. E eu vou limpar aqui, vou aproveitar e limpar o do quarto. Mas acabou o Enzimac. Vou até mostrar pra vocês, ó. É esse aqui. Eu comprei do de 150 e já acabou. Não tem mais nada. Mas eu vou passar o restinho que tiver aqui, porque, né, ela fez xixi aqui no chão. E aí eu vou pedir amanhã já pra ver se chega até essa semana no máximo. O tapete higiênico dela não tá aqui, não chegou ainda, então tipo, ela não tá fazendo no tapete, ela tá fazendo no chão da casa. Mas é esse. Aí eu vou limpar aqui, vou ver se eu limpo do quarto já, e aí eu vou tomar banho. Que daí eu vou tomar banho, vou ver o que algumas coisas tem pra organizar. E aí eu já vou ter que fazer comida, e aí nessa hora que eu tô fazendo comida, eu vou assistir o SOS, que é o curso, e aí depois que eu terminar eu já fico livre só pra fazer minhas outras coisas, aí ligo o ar, vou pro quarto. Mas aí eu tô falando com vocês aqui, eu acabei de pensar, acho que eu não vou tomar banho agora, porque eu vou tomar banho agora, aí eu vou fazer janta, eu vou suar. Então o que eu vou fazer? Eu vou sentar ali, vou olhar as coisas pra dar o tempo certinho de eu fazer a janta, e aí eu faço e aí eu tomo banho, entendeu? Que é mais fácil, que aí eu já tomo banho e me refresco pra fazer minhas coisas. Bom dia, amigas! Como vocês estão? Acordei mais velha hoje, né? Hoje é meu aniversário. E eu amo aniversários, eu sou muito feliz, eu adoro comemorar, eu adoro receber as mensagens, os carinhos das pessoas, eu gosto muito, muito, muito mesmo. E hoje eu já acordei, já recebi parabéns do meu pai e tô muito feliz. Eu não tava muito animada esse ano, confesso, né? Porque cada ano que passa, os aniversários vão mudando, né? Nunca é a mesma coisa, assim. Eu normalmente falo que antes eu recebia, nossa senhora, parabéns de um monte de gente, um monte de amigo, não sei o que. A gente vai crescendo, acaba que não é mais a mesma coisa, né? Não é mais a mesma quantidade de presente, não é mais assim. Só que aí depois eu vim parar pra pensar, mas gente, quem que faz o aniversário ser legal ou, sei lá,
animado e emocionante sou eu. E eu amo fazer aniversário, sabe? Independente de presente, de festa, de qualquer coisa. E eu sempre fui de fazer alguma coisa no meu aniversário, sabe? Porque eu adoro aniversário. Então eu gosto de comemorar. Então eu sempre fiz festa, ou eu sempre saí pra comer e tudo mais. E aí, acho que foi em 2023, foi a última festa que eu fiz, né? Que eu fiz na chácara e tudo mais, um almoço, foi bem legal. E aí depois, acabou que as coisas foram, tipo assim, outras responsabilidades foram vindo na frente. E aí, por exemplo, ano passado a gente casou, né, e tudo mais, a gente tava gastando mais, tudo, né? Então eu não fiz festa, né? A gente só saiu pra jantar e saímos só eu e Matheus mesmo, mais ninguém. E foi uma correria no dia do meu aniversário, porque eu tava trabalhando, aí eu estudei e tudo mais, então eu não tive muito tempo pra planejar nada, assim. E aí esse ano eu não ia fazer nada também, até porque a gente comprou o apartamento e tudo mais, estamos economizando, tem outras prioridades na frente e tal. E aí eu não ia fazer nada, não tinha nada em mente. Mas eu falei, cara, eu vou comemorar com as pessoas que eu sei que me amam, que eu sei que, né, estão na minha vida, que sempre torceram por mim e tudo mais. Que é basicamente minha família, né, gente? Eu tenho amigas que eu sei que, né, me amam também, mas hoje eu decidi comemorar entre família mesmo. E aí, pra não passar em branco, assim, a gente vai sair pra jantar. Meus pais, meus sogros e meus tios, né, que são a minha família, assim, pessoas mais próximas, né? Que família a gente tem um monte, né, gente? Mas próximas são eles. E aí a gente vai sair pra comer à noite, né? E é isso, eu tava orando ali, agradecendo pelo dia de hoje. Eu sou muito feliz, de verdade. Eu fico bem emotiva no meu aniversário, porque fica passando o filme na minha cabeça de tudo que eu já conquistei, tudo que eu já fiz, tudo que eu ainda posso conquistar, todas as coisas que mudaram na minha vida. Porque tô fazendo 23 anos, gente, sou bem novinha. Mas eu já passei por muita coisa e minha vida mudou muito rápido, né? Eu nunca imaginava, com 23 anos, eu sempre falo isso pro meu marido, ter a vida que eu tenho hoje, sabe? Ter conquistado tudo que eu tenho hoje. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu ficava falando, nossa, né? Com tantos anos eu quero isso, será que eu vou ter isso? E hoje eu vejo que nada podia ser diferente, sabe? Tudo que eu tenho hoje é porque era pra ser, é porque eu conquistei, é que Deus esteve comigo. E eu sou muito grata, muito, muito grata. Eu acho que a minha vida não poderia ser diferente. Às vezes eu falo assim, nos momentos que a gente tá estressada, né? Eu falo, nossa, eu me coloquei em responsabilidades muito cedo, né? Porque eu tenho 23 anos, já sou casada, eu tenho uma casa, eu tenho, né, outras responsabilidades que normalmente uma pessoa com 23 anos não tem, né? Assim, pensando no mundo, né, como um todo. E eu tenho, sabe? E depois eu paro e falo, cara, eu sou muito grata, porque ao mesmo tempo que eu sou nova pra ter essas responsabilidades, eu conquistei minhas coisas muito novas. Hoje eu tenho minha casa própria, hoje eu tenho meu carro, e não só coisas materiais. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho meu trabalho, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu tenho pessoas que querem estar comigo, que me amam, e eu sou uma pessoa muito mais madura, eu sou uma pessoa muito mais responsável, eu cresci muito, eu amadureci muito, em toda essa caminhada até eu chegar aqui, e é por isso que eu sou muito feliz, porque Deus me colocou nesse caminho por um propósito, e foi muito doloroso,
mas eu aprendi muito e eu cresci muito. Então eu sou muito grata mesmo por estar onde eu estou, e eu sei que é só o começo de eu conquistar muitas coisas na minha vida ainda que eu quero, de celebrar, de curtir, de viver a vida. E é isso, eu amo aniversário, eu tô muito feliz mesmo. Eu amo, gente, eu amo a minha vida, eu amo tudo que eu tenho, tudo que eu ainda vou conquistar. Eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, eu amo o meu marido, eu amo a minha cachorra. Então eu estou muito feliz mesmo. Acho que eu não teria lugar melhor para eu estar agora, a não ser aqui. E todo dia eu busco ser melhor, eu busco ter mais qualidade de vida, eu corro atrás das minhas coisas todos os dias, e eu sei que nada disso é em vão. Às vezes eu paro, nossa, mas isso não dá certo pra mim, não tô conseguindo, porque é tão fácil, mas tudo tem um propósito, sabe? E se tá sendo difícil, se não tá dando certo agora, não desiste, continua, vai dar certo. Deus, ele sabe de todas as coisas, e se for pra ser seu, vai ser. E é isso, eu sou muito grata mesmo. E é isso, gente, eu estou muito feliz. E estou atrasada também. Eu já tô pronta, né? Eu vou deixar tudo pronto, que eu vou passear um pouquinho com a Betina. E aí eu vou sair. Vou levar uma coleta que eu tenho que levar lá pro consultório de exame, que eu não fiz ontem. E aí vou trabalhar. E aí vocês acompanham aí o meu dia, como que vai ser. A única pessoa que me deu parabéns ainda foi meu marido e meu pai. Lindo, meu pai. Eu fico muito emotiva, gente, quando meu pai, assim, me manda parabéns. Eu amo ele demais, meu Deus. E é isso, aí vocês me acompanham aí. Bom dia, amigas! Gente, como é que vocês estão? Hoje já é quinta-feira, já é outro dia. Nem consegui gravar, gente, pra vocês no meu aniversário. Foi, tipo, tudo muito corrido. E, assim, eu aproveitei, sabe? Mais do que consegui gravar. Então, eu realmente não consegui gravar nada pra vocês. Nada mesmo, tipo, nem um pedacinho. Nem no celular, pra falar a verdade. Mas eu aproveitei, sabe? Eu preferi aproveitar, eu não consegui nem pegar no celular direito. Eu fui trabalhar aquela hora, eu cheguei bem atrasada no serviço, porque eu fui levar uma coleta dos exames que eu tinha feito, né? E aí foi muito bom, desde quando eu cheguei no trabalho, as crianças cantaram parabéns pra mim, aí fui pra casa, né? Vim pra casa, almocei, e aí fui organizar as coisas aqui em casa, porque a Betina, ela algumas vezes ela faz xixi errado ainda, e aí eu limpo na hora pra, né, não ficar bagunçado. E aí eu fui organizar a casa, e aí eu fui me arrumar pra gente sair, né? E aí a gente saímos, aí a gente foi lá pro shopping. Eu fiz umas comprinhas, vou até mostrar pra vocês depois. Hoje à tarde, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês as coisas que eu comprei. Eu ganhei presentes também, vou mostrar pra vocês. Achei que eu não ia ganhar nada, viu, galera? Mas eu ganhei bastante coisa até. Fui trocar uns presentes que eu ganhei também ontem. Essa é a Betina fazendo barulho. E aí fomos pro shopping, aí eu fui comprar umas coisas que eu tava precisando. Ficamos passeando. E aí, depois, logo em seguida, a gente foi lá jantar, onde eu tinha marcado, né, com a minha família. E aí foi isso. Aí ficamos lá, aproveitamos. Aí chegamos em casa, eram umas 10h30, 10h40 por aí. Só tomei banho e fui deitar, porque eu tava muito cansada, gente, muito cansada, porque ontem eu não parei. E não fiz mais nada, porque eu sabia que eu tinha que acordar cedo hoje. E foi difícil, viu, amigas? Pra acordar. Tô muito cansada mesmo, assim. Eu vou chegar em casa hoje, vou almoçar, vou deitar um pouco.
que eu quero fazer umas coisas à tarde, algumas coisas que eu acabei não fazendo ontem, então eu quero descansar pra conseguir acordar e fazer as coisas tranquilas, sabe? Aí tem que passear com a Betina, que eu não consegui passear hoje de manhã, e é uma coisa que eu acho que eu tô pecando, porque ela já tá meio que acostumando com a rotina de passear de manhã. Então eu vou tentar me organizar pra sempre acordar um pouquinho mais cedo. Só que hoje eu tava muito cansada mesmo. E aí E aí foi isso. Aí eu vou chegar hoje, vou descansar um pouquinho depois do almoço pra acordar renovada e cuidar das minhas coisas. Mas foi muito legal, gente. Eu aproveitei assim, do jeito tranquilinho, sabe? Fiz as coisas que eu gosto de fazer, passei tempo com minha família, que eu amo muito. E foi muito legal mesmo. Por isso que eu não gravei pra vocês. E aí eu já acordei, fui organizar a casa aqui, umas coisas da casa que tava uma bagunça, e agora eu vou ir trabalhar. E aí é isso, me acompanha aí no dia de hoje, o que teremos aí pra fazer, que nem eu sei, na verdade. Tá tudo tão bagunçado que eu preciso sentar pra ver a minha agenda, pra ver o que eu tenho pra hoje, o que eu não fiz, o que eu preciso resolver. Mas é isso, gente. Vamos lá. Simbora pra mais um dia, né? Graças a Deus. Oi, amigas! Como vocês estão, gente? Será que essa luz tá boa? Deixa eu ver, peraí, minhas amigas. Elas estão boas, então eu vou gravar aqui. Gente, fui trabalhar, não gravei mais. Fui trabalhar, aí voltei pra casa. E aí teve um acontecimento que me deixou muito estressada mesmo. E aí nossa, eu fiquei muito desanimada, não quis gravar assim, sabe? Aconteceram outras coisas e eu tava bem mal, assim, fiquei bem chateada, chorei, enfim, outras coisas além, né? Mas uma coisa que me deixou muito desanimada e preocupada, e eu acabei nem pensando em gravar pra vocês. Aí eu almocei, aí eu falei pra vocês que eu queria muito descansar hoje, porque ontem foi muita correria e eu tenho que acordar cedo no outro dia, e aí eu preferi descansar hoje à tarde, e aí descansei bem pouco, e logo já acordei pra resolver coisas aqui de casa, coisas que eu tinha que comprar, coisas de conta que tinha que pagar, enfim. E aí fui resolver essas coisas. Aí eu acabei de treinar a Betina, tava fazendo os treinos com ela, e aí eu sentei aqui pra falar com vocês. Agora deve ser umas 5h30 da tarde. Enfim, o que aconteceu, gente? Eu venho comentando com vocês que eu tenho treinado ela, que eu treino ela há muito tempo. E até comentei com vocês que ela adquire novas habilidades e tudo mais. E hoje, acho que eu contei pra vocês que eu ia tentar colocar o cercadinho, né? Pra ver como que ela reagiria em relação à porta, né? De casa. Aí ontem, antes de nós sairmos de casa, eu coloquei o cercadinho, só que eu coloquei num tamanho maior. E aí, acabou que ela pulou o cercadinho, ela aprendeu a pular das coisas. Então, ela pulou o cercadinho, e aí, quando nós chegamos, o cercado tava aberto, assim, ela já tava lá na porta, enfim. Ok. Aí eu falei, talvez eu diminua o tamanho do cercado, que aí ela tem mais espaço e ela não precisa ficar pulando do cercado. Só que eu não sei o que aconteceu hoje de manhã, eu arrumei todo o cercado, mas assim que eu abri a porta de casa pra sair, pra ir trabalhar, ela começa a chorar. Ela começa a gritar, e aí fica aquela coisa. E ela pulou na minha frente. Tentei de novo, coloquei umas cadeiras. Hoje, gente, eu cheguei na hora do almoço. E eu acho que eu vou até colocar, não sei se dá pra colocar as imagens aqui pra vocês, mas tava cheio de sangue. A parede, o piso, eu nunca tinha visto algo igual. Sabe? A porta, tudo sujo de sangue e xixi. E o cercadinho estava intacto, ou seja, ela pulou o cercadinho e ficou naquele espacinho até a hora que eu chegar. E eu tinha deixado, comida pra ela, ração e tudo mais, né, aqui na casa, e ela não comeu, porque ela não pulou de volta. Então ela ficou presa lá naquele cercadinho, até a gente chegar. E isso pra mim, gente, foi assim, o estopim pra a gente cair na real e levar isso muito mais a sério. Eu já levo isso a sério.
Só que por conta da corrida a gente acaba deixando algumas vezes de lado, apesar de que eu tô muito focada e muito disciplinada de ensinar essas coisas pra ela. Só que isso me deixou muito chateada e frustrada de não saber o que fazer. Gente, eu me peguei numa situação de falar, cara, eu não sei mais o que eu faço. Porque de chegar do nível da cachorra ficar pulando na porta, se machucando, chorando. Gente, ela dava cada patada lá na porta. E eu fui com medo de incomodar os vizinhos e isso me deixou muito mal, muito mal. Aí eu corri pra minha mentora, expliquei tudo pra ela, falei tudo que eu tô fazendo normalmente aqui em casa, como que é a rotina dela, pra às vezes ela identificar o que pode estar aumentando essa ansiedade. Porque aqui em casa a gente nunca fez nada pra que essa ansiedade aumentasse. Só que eu acho que de acordo com a rotina, né, ela fica bem mais com a gente, eu tô mais tempo aqui em casa que eu tô de férias. Eu acho que isso já acarreta uma dependência, sabe? E aconteceu assim, sem a gente perceber. E isso me deixou muito magoada. E eu falei que eu não vou desistir, eu vou dar um jeito de mudar isso nela, porque isso não faz bem. Ela tá muito descontrolada de ficar pulando em cima das coisas, sabe? De ficar não respeitar os limites. E ela não era assim. Então, eu tô treinando muito ela pra essas situações, muito mesmo. Hoje eu treinei muito ela, muito mesmo. E mandei mensagem pra minha mentora. Eu já queria colocar ela há muito tempo na creche. E eu acho que essa semana eu já vou correr atrás disso. Porque, na minha visão, talvez isso ajude ela a esquecer um pouco da gente, né? De ficar em casa e tudo mais, e se divertir, e ir pra creche e tudo mais. Então, eu vou correr atrás disso essa semana. Eu acredito que isso vai fazer um bem pra ela também, pra diminuir essa ansiedade. E foi isso, gente, eu fiquei muito chateada, porque é uma coisa que eu me dedico muito. E quando aconteceu, quando eu cheguei em casa e vi isso, eu falei, meu Deus, é o limite, sabe? Ultrapassou os limites. E ela já tá melhor, ela até machucou a patinha dela, né, de tanto ela ficar pulando e batendo. Mas eu já comecei a treinar ela, né? Eu já tava treinando todos os dias o mesmo treino, tô continuando fazendo, já percebi uma melhora, graças a Deus. E agora é só seguir, gente, é todo dia praticando, aumentando o tempo, né? Aumentando, né? Deixando mais intenso, mais difícil. E é isso, amigas. Vocês vão acompanhar aí a tour. Mas enfim, agora vamos falar de coisas boas. Eu falei pra vocês hoje de manhã que minha bateria tá acabando na câmera, eu tô com medo de desligar. Mas eu vou tentar gravar aqui rapidinho pra vocês, que eu falei que eu ia gravar o que eu ganhei, o que eu comprei e tudo mais ontem, né, o que eu fiz. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, e aí depois eu vou ir passear com a Betina um pouco. E aí, toda vez que eu passei com ela, eu vou assistindo o curso do SOS Filhotes, que eu adoro esse curso da Marcela, gente, eu super indico mesmo. Se ela morasse na minha cidade, eu pagava ela pra vir aqui treinar minha cachorra, porque ela é incrível, incrível. E ela tem um salsicha, o Cirilo, que é mais incrível ainda, gente, é incrível. Enfim. E aí depois eu vou no mercado, hoje é dia de frutas, então eu vou passar lá e tenho que comprar umas coisinhas pra amanhã também. E aí o meu dia vai ser, esse resto de dia vai ser isso, sabe? Vou sentir muitas saudades das férias, de verdade. Essa tranquilidade de eu conseguir fazer minhas coisas, de ter tempo pra pensar, sabe? Semana que vem volta toda a correria, mas já tá acabando, vai dar tudo certo. Enfim, bora lá. Não tem muita coisa, mas assim, ontem eu falei pra vocês que eu ganhei um presente de manhã, e aí eu experimentei e não serviu. E aí eu fui lá na loja pra ver se tinha um número menor das peças. Era uma blusinha rosa e um short saia. E não tinha só da blusa. E aí eu acabei dando uma olhada em outras coisas, e aí eu troquei o presente, né? Lá na Carlota. E aí, o presente que eu troquei foi esse aqui. Eu já até usei ele ontem no meu aniversário. Este é um vestido que eu amei, ele é uma graça. Se tiver foto eu vou colocar aqui pra vocês. Ele é lindo. E ele foi um pouquinho mais caro do que o presente, aí eu paguei a diferença. Mas não era muito caro assim não. E as peças da Carlota são muito boas mesmo.
E aí, eu achando que eu ia lá só pra trocar o presente, e aí eu experimentei um conjunto lá, que eu já tava querendo esse conjunto, sim, esse estilo há muito tempo, né? E aí eu acabei comprando um conjuntinho de uma calça e coletinho, olha só, gente, uma graça. Uma gracinha. Muito lindo. E a calça. Tem que fazer a barra da calça e ajustar um pouquinho aqui na cintura. Mas o tecido é maravilhoso, gente. Eu sei que eu vou usar muito esse conjunto. Por isso que eu investi, né? Foi meu presente de aniversário, vamos dizer assim. Não lembro o preço, acho que foi 200 e pouco. Enfim. E aí esses foram as minhas comprinhas na Carlota. Aí depois nós fomos lá pro shopping, direto pro shopping. Aí eu fui pro shopping atrás de uma calça que eu estava sem. E como a faculdade vai voltar, eu queria uma calça jeans mesmo, porque eu tô sem calça jeans. Eu tinha a wide leg e aí ela acabou ficando apertada, a outra quebrou o zíper. Aí eu só tava usando uma que eu tinha assim, que tava batida já, e umas mais folgadinhas. E aí eu falei, cara, eu preciso de uma calça jeans pra bater mesmo no dia a dia. Apesar de que eu queria comprar outra, uma mais formalzinha de alfaiataria. Só que jeans, gente, jeans, vocês sabem, né? A gente sempre precisa. Então eu fui lá procurar e aí eu comprei. Comprei umas calcinhas também que eu não vou mostrar, né? E aí eu comprei uma preta, que eu tenho bastante roupa que combina com calça preta, então eu preferi comprar. Eu não tinha nenhuma calça preta, mas é uma calça básica mesmo, assim, preta. Ela é calça mão, ficou certinho em mim. Eu acredito que eu vou usar muito, ainda mais pra faculdade, pra resolver BOs na rua, né? Enfim. Aí, gente, isso daqui foram as coisinhas que eu comprei. Tem as coisas que Matheus comprou também, mas ele já usou, eu nem vou mostrar. Aí nós temos presentes. Eu ganhei dinheiros. E aí ontem a gente foi sair pra comer, né? E aí eu ganhei dos meus pais uma rasteira que eu já tava querendo, que eu olhei a minha mãe e eu falei, eu quero essa rasteira. E aí eu ganhei. Eu vou usar muito essa rasteira também, gente. Tava precisando de rasteira pra faculdade, pra tudo, pra sair, enfim. E aí eu calço 36. E aí meus pais me deram. E aí, além disso, eu ganhei Boticário, que eu achei muito cheiroso. É um kitzinho, da Boticário, que vem, ó, Body Splash, muito cheiroso. Usei ontem pra dormir, muito cheiroso mesmo. Sabonete, que eu até vou colocar lá no banheiro já, porque eu e Matheus, a gente adora sabonete. Hidratante e sabonete, gente, é as coisas que a gente mais usa aqui em casa. Ó, muito cheiroso. Vem 4. Tem 4? Tem 4. E o hidratante, né? É de pêssego, é muito cheiroso mesmo. Ai, tá fechado. Mas enfim, ele é de pêssego mesmo, normal. Uma delícia. De presentes foi isso, galera. Queria mostrar pra vocês, né? Ganhei bastante coisa até ontem, ó. Fiz a festa, meus amores. Normalmente eu não saio pra gastar assim, né? Normalmente eu sempre compro as coisas pela internet. E aí rendeu. Ontem foi muito bom. Tomamos sorvete, passeamos e foi isso. E aí, ontem eu também, fugindo totalmente do meu aniversário, já que eu já estava falando da Betina, eu compro muito enriquecimento ambiental pra ela, né? E aí tem uma loja que eu conheci depois que eu fui num festival na Expo Pet, que é uma exposição de cachorro aqui em Cuiabá, que tem todo ano. E a primeira vez que eu fui, eu fiquei louca, gente, tem muita coisa. E aí eu conheci uma loja que chama GG Dog, que é aqui em Cuiabá.
E quando eu comecei a comprar essas coisas de enriquecimento ambiental pra Betina, eu não achava aqui em Cuiabá nenhuma loja que vendia essas coisas de enriquecimento, mordedores, né? Aqueles kongs recheáveis, tudo mais, os negocinhos de lamber. Eu não achava, então eu comprava sempre na Shopee ou tentava procurar, sei lá, no Mercado Livre, na internet. E aí eu conheci a GG Dog e eu amei. Cara, eles têm muitas coisas muito legais. E no dia da Expo Pet já comprei, aí ontem teve uma promoção, eu comprei também. E são muito baratos, o preço é muito em conta, é preço tipo de site que a gente compra às vezes mais barato, porque na loja física é mais caro. Só que lá não, lá é o mesmo preço que normalmente você acha na internet. Então vale muito a pena. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E eu tô tentando lembrar se eu comprei alguma coisa ontem. Mas eu acho que não. Mas tem muitas coisas que eu comprei na internet que tá pra chegar, né? Eu ganhei uma bicicleta de aniversário, uma bicicleta ergométrica, que eu queria que tivesse chegado hoje pra eu já usar. Mas eu acho que vai chegar amanhã. Comprei umas coisas pra Betina que quando eu chegar eu mostro pra vocês, né? As coisas que eu realmente uso aqui com ela no dia a dia. E umas coisas aqui pra casa mesmo, que tá pra chegar, que eu já pedi há muito tempo. E coisas do Dia das Crianças pra minha sobrinha. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Ó, tem muitas coisas, muitas coisas. O primeiro mordedor, quando eu descobri que esses mordedores eram bons, porque assim, Betina ela tem alergia. E eu tinha muito medo de dar essas coisas pra ela, porque eu não sei qual que é a alergia que ela tem. E aí a médica dela falou, ó, já que ela não pode ainda fazer o exame, é só testando mesmo. E aí eu comprei pra ela um mordedor, né, bovino mesmo, de pele bovina, desidratada, tudo natural. E era tipo um rocambole, assim, miúdo. E ela amou. Tipo assim, ela ficou uns 40 minutos roendo aquele negócio. E cansou, e isso faz muito bem pro cachorro, né? E aí, eu não tenho a embalagem aqui, mas ela é da Alecrim Pet, é essa marca aqui, ó. E aí acabou, e aí eu falei, cara, vou comprar mais, né? E aí eu fui testar esse aqui, da Natuca, ó. Eram várias trancinhas, vinham 4. E ela já comeu todas. Só tem uma, se eu não me engano. E aí ela já comeu todas, mas eu gostei bastante. Só que acaba bem rápido. Porque era bem fininha, né? Vinha 4, assim. Mas ela, se acabou muito rápido, quer dizer que ela comeu bastante. Ela gostou bastante desse, realmente. E lá na Expo Pet, a gente comprou com elas. E aí ela ganhou até um brinde também de uma trança. Que na hora que a gente chegou, ela já comeu esse negócio e já acabou. Aí lá na Expo Pet, na GG Dog mesmo, a gente comprou este aqui, gente, que eu não achava aqui, nem na internet eu achava. Gente, se eu achava era muito caro. E aí tinha frete, ficava muito mais caro. E aí ela falou pra mim que tinha lá e eu, cara, no dia eu não aguentei, eu fui e comprei. E, gente, é surreal como esse negócio cansa o cachorro e dura muito. E como a Betina é pequenininha, ela ainda não consegue roer direito. Então, tipo, ela rói tanto que ela cansa e ela desiste. Mas, tipo assim, ó, ele é um disco, tá vendo? E aí o cachorro vai comendo e aí vai soltando até que desmonta. E aí ele é tudo natural, ó. Gente, não confundam. Natural é natural mesmo. Tem até o pelo. Normalmente tem uns que é tipo desidratado, tem uns negócios, tem conservante, não é natural, tá? Esses são naturais mesmo. E aí, ó, vocês estão vendo que tá até meio solto aqui, ó. Mas ela ainda tá aqui, gente, ó. Tem tudo isso ainda. Isso aqui é surreal, é muito, muito legal mesmo. E aí, como que eu faço, né? Pra ela não enjoar, eu vou alternando e deixo todos guardados nas coisinhas dela. E aí, dependendo da hora, ó, ela até quer aqui já, ó. Tá até olhando aqui já. Dependendo da hora ou do dia, assim, tipo, esse daqui eu já não dou pra ela já tem uns 2 dias. E aí, pra ela não ficar enjoada, eu guardo e aí eu dou, tipo, depois de uns 2, 3 dias que ela usou, entendeu? E ela nem quer, na verdade, isso daqui. Eu acho que ela nem vai comer, porque ela tá dormindo aqui. Enfim.
E aí eu deixo bem guardado justamente pro cachorro não enjoar. Eu já comentei isso pra vocês, né? E aí depois que eu comprei esses daqui tava acabando. E aí eu entrei no grupo da GG Dog no WhatsApp e ela me mandou algumas promoções que tava tendo, que se a gente comprasse qualquer um dos mordedores, né, dos produtos que ela mostrava, a gente ganhava um brinde. E aí, como a Betina tava precisando, que tava acabando, eu falei, por que não, né? Se eu vou ganhar um brinde. E lá no Dia desse Pet, eu fiquei em dúvida entre dois, o Rocambole e esse outro que eu comprei. E, gente, eu paguei R$30 nesse mordedor. E normalmente na internet é uns 50, 60 reais. Então eu falei, cara, eu vou levar. E é esse aqui, gente. Ô, Betina, não tem nada aí não. É um coração trançado de pele bovina. Gente, é surreal. Isso é muito legal. Antes eu não conhecia nada disso, cara. E, nossa, é muito doido. Tipo assim, ele é trançado só. E aí o cachorro vai roendo, vai roendo. Ontem eu já cheguei, já entreguei pra ela. Ela ficou um tempão aqui comendo. Aí eu já fui logo e guardei. Muito legal mesmo. Aí eu fico alternando, sabe? Às vezes eu dou esse, aí tipo, daqui uns 2 dias, né, eu vou e dou o outro, dependendo da rotina, pra ela cansar e tal. Senão eu acabo enjoando, e se deixa jogado pela casa, o cachorro não acaba não querendo mais. E aí de brinde eu ganhei esse petisco aqui, de pele bovina também, que inclusive eu tava até usando pra treinar ela. Do Alecrim Pet também. Muito legal isso aqui, gente, pra fazer treinos. Inclusive eu vou até mandar mensagem lá pra GG Dog, pra ver se eles vendem o pacote mesmo, sabe? Com esses petiscos. Porque isso aqui é uma amostra, então não vende esse tamanhozinho. Eu acho que vende o maiorzinho. Mas muito legal pra fazer treino com o cachorro. E é isso. Betina e os produtos dela, né, meus amores? Agora eu vou lá descer com ela, gente, passear, porque acho que já vai dar 6 horas. E eu vou lá descer um pouquinho com ela, ficar lá embaixo um pouquinho com ela. E aí daqui a pouco eu volto. Oi, minhas amigas, como é que vocês estão? Fiquei um pouco sumida por aqui. Hoje já é sexta-feira, né? Ontem eu nem sei onde que eu parei, a última coisa que eu fiz. Mas hoje eu nem ia gravar, na verdade, né? Hoje eu vou mais finalizar, porque já tá chegando o final de semana, né? Aí são outros vlogs. Mas hoje eu só acordei, trabalhei. Hoje foi dia das crianças na escola onde eu trabalho, foi bem legal. E aí eu cheguei em casa, fiz almoço e aí logo, era umas 2 horas da tarde, eu comecei a limpar a casa, eu e Matheus. E aí a gente organizando as coisas, né, vendo o que tinha pra fazer aqui. Suja muito, né, muita poeira, tem cachorro, então eu sempre gosto de manter a casa muito organizada. E sempre sexta-feira é o dia que eu limpo tudo, às vezes dou uma faxina, algumas coisas, vejo o que tá precisando faltar, o que tá precisando arrumar, né. Como a gente mudou recentemente, tem coisas que a gente acaba arrumando nesses dias que a gente vai fazer faxina mesmo. Uns armários ali que eu tinha que organizar, eu organizei hoje. E eu sempre tento de 15 em 15 dias dar uma faxina assim em algum cômodo, sabe? E hoje foi a cozinha. E aí eu acabei de terminar de limpar a casa, acho que vai dar 6 horas já. Então assim, é bem grande aqui em comparação do MRV, que era onde eu morava. Mas eu já terminei. E aí agora eu vou treinar a Betina. E logo em seguida eu vou fazer meu cardio. Hoje eu não fui pra academia, porque eu achei que eu ia conseguir ir hoje à tarde. Me arrependi. Mas vou parar de ficar com isso na cabeça de dá pra eu ir de tarde, principalmente semana que vem, que é quando começa minhas aulas, que volta a rotina, volta tudo. Focar e ir cedo mesmo pra já ficar livre, é a melhor coisa que tem. Eu fico com bastante preguiça de acordar, de levantar. Mas depois, não tem coisa melhor, sabe? E aí, gente, eu não sei se eu contei pra vocês que eu tinha comprado, né, uma bicicleta ergométrica. Ganhei de aniversário do meu maridão. E chegou hoje, e aí eu já quero estrear. Então, vou treinar ela e ainda vou fazer cardio. E aí depois vou terminar a noite mais tranquila. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela é bem simples, ela não é... spinning, não sei o que.
É uma bicicleta ergométrica que eu queria só pra fazer cardio em casa mesmo. Que às vezes eu não gosto de fazer cardio na academia e às vezes eu não tenho tempo pra fazer na academia. Então eu prefiro ter aqui, porque às vezes eu posso, tipo, fazer agora de noite, sabe? Final de semana mesmo. Pego e faço. Então é mais de boa. Ó, vou mostrar pra vocês. É essa aqui. Ela é bem simples. Mas eu adorei, gente. Pra mim, tá ótimo. É um custo-benefício maravilhoso. E ela tava na promoção. Então a gente preferiu comprar. E eu sei que eu vou usar demais. Demais mesmo. E é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Agora eu não tenho muita coisa pra fazer. Eu já mostrei pra vocês como é o treino da Betina. E esse final de semana eu vou mais descansar mesmo. Porque segunda-feira eu volto minhas aulas, volto tudo. E eu quero estar renovada pra voltar a correria. Mas é isso, amigas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que vocês tenham curtido, né? Visto um pouco do meu dia a dia. Curte, compartilha aí. Se inscrevem no canal pra vocês ficarem por dentro quando saírem os vídeos. Pra vocês me acompanharem. Eu quero muito crescer aqui com vocês. Me marca aí nas coisas, né? Me ajude a ganhar mais visibilidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.